A paz do Senhor Jesus, pastores do Brasil, da Europa, de língua portuguesa, não levem pastores itinerantes na tua igreja. Por quê? Porque pastor itinerante, eu já tenho falado em várias vezes, pastor itinerante não tem compromisso com o rebanho. O que o pastor itinerante faz? Viaja, prega em igrejas, recebe, muitos deles cobram cachê altíssimos, ficam no melhor hotel, são os artistas gospel, eles são artistas da pregação, pregam a mesma mensagem, eles têm uma mensagem, 2 ou 3 decoradas, e pregam sobre aquilo em várias igrejas. Eu já presenciei, já fui ver um pastor pregar, e depois eu fui na outra igreja onde ele foi pregar, ele pregou a mesma mensagem. Sabe, é assim os pastores itinerantes. Eu não tinha ideia ainda do que era pastor itinerante. Mas eu vejo, irmãos, que hoje em dia tem tanto escândalo. Você vê esse pastor aí de Goiânia, da calcinha lá, que o pessoal tá falando, bispo, na verdade, né, pastor, ainda se coloca acima dos outros. É um cara que ganha 39 mil por mês, é funcionário público, e ainda recebe cachê nas igrejas. Para pregar o quê, irmãos? Eu sempre falo, irmãos, pastor de Deus, ele tem unção na voz. Quando ele fala, você sente a presença de Deus. Não é somente aquele pastor que prega a mensagem e você ouve, mas você não sente Deus. Isso são pastores frios, irmãos, que não têm comunhão com Deus. O homem de Deus, ele tem que ter unção na voz, tem que ter unção na vida. Ele tem que santificar, ele tem que buscar. Eu não consigo entender como é que as pessoas não conseguem ver um lobo e ver que é lobo. É tão difícil assim, irmãos. Tudo bem que eu sei que os leigos, os novos convertidos, as pessoas que estão começando agora, não têm esse entendimento. Mas burro velhos, que já estão anos na igreja, quando vê um lobo, o Espírito Santo não fala no teu coração? Não, será que não fala aí? Isso daí não fala? Irmão, isso se chama discernimento. Eu tenho falado várias vezes também sobre discernimento. Que o homem de Deus, ele discerne tudo e nunca é discernido. Olha essa palavra. O homem de Deus discerne tudo. O homem e a mulher de Deus, né? Discerne tudo e nunca é discernido. Porque quando fala de homem aqui na Bíblia, fala de homem e mulher, o ser humano. Homem e mulher. O pessoal acha que é só homem. Não, homem e mulher. Então, o homem de Deus, ou a mulher de Deus, discerne tudo e nunca é discernido. Por quê? Porque tem sabedoria. Aí eu voltei. Estava discutindo com os irmãos, né? Conversando sobre o ser pastor, que também cansei de falar em vídeos. O que é ser pastor, irmãos? Não estou aqui diminuindo, irmão, quem estudou menos, não estou. Acho que precisa de obreiro para a casa do Senhor, independente do seu grau de instrução. Mas homens que querem ser pastores e não conhecem nem a palavra de Deus, não conhece nem o português direito, irmão, não conhece uma vírgula, não sabe a diferença de uma vírgula. Interpretam a Bíblia de qualquer maneira. Às vezes aprende com pessoas que é pior do que ele e ele acaba seguindo aquela pessoa que não sabe nada da Bíblia também. Aí são dois errantes da palavra de Deus. Está cheio de gente assim, irmãos. É claro que ninguém sabe a Bíblia na sua totalidade, que a Bíblia é um mistério, é um poço sem fundo. Você vai tirando água, sabe? Quanto mais água você tirar, mais vem. Deus vai dando sabedoria e entendimento para a gente interpretar a palavra de Deus. Agora, esses homens, irmãos, que hoje em dia que se dizem pastores, itinerantes, pega nome na internet, começa a pregar, começa a atacar todo mundo, achando que aquilo é pentecostalismo, não tem nada a ver com Pentecoste. Tem um monte de trovoadas por aí pregando aí, irmão, e as pessoas estão entrando nessa. Pagam um cachê altíssimo, porque já tem um nome. Eu vou trazer povo para minha igreja. Irmão, pastor que faz isso, pastor é pobre de espírito, irmãos. Não siga um pastor desse. Que pastor é esse que fica levando celebridades gospel, que não existe? Irmãos, que pobreza espiritual. Eu trabalhei na televisão, irmãos, entendeu? Eu tinha contato com os artistas da Globo, entendeu? Estava lá, eu era elenco de apoio, também no SBT, conheci tantos artistas. Para mim era uma pessoa igual. Eu tinha respeitava certos atores de teatro, principalmente, que faziam teatro, né? Mas nunca cheguei lá, nunca tirei foto com ninguém, irmão, nunca pedi autógrafo.
Por quê? Porque são pessoas iguais a mim. Eu nunca tinha essa coisa de idolatrar. Sabe? Eu não vou dizer pra você, eu nunca idolatrei, mas tipo assim, se tinha alguém que eu queria conhecer, eu já falei também em outros vídeos, que eu era fã, sempre fui fã, assim, cego, foi o Michael Jackson. Só. Irmão, só ele que eu queria conhecer. Por quê? Porque o cara era completo e eu, sendo ator, diretor, eu queria conhecer o cara da minha área. E eu sempre gostei do Michael Jackson. Eu sigo o Michael Jackson desde os anos 70, quando ele era do Jackson 5. Ele era pequenininho, sigo ele desde aquela época. E depois eu vi a evolução dele, depois eu vi, né? Não essas coisas mentiras que falaram sobre ele e tal, Donald disse que ele foi inocentado, não é nisso. Mas tipo assim, eu vi o negócio dele ficar tentando mudar a plástica aqui, que eu vi que ele estava decadente. E eu sentia isso, falei, poxa, o cara não precisava mudar nada. Ele podia seguir como ele era, ele ia continuar sendo o mesmo Michael Jackson, o genial Michael Jackson. Então o cara era muito, muito sábio, muito inteligente. Sabe, não, mas era muito inteligente. Porque sabe aquele que não erra o caminho. Esse é sábio, que não se deixa vencer por vícios, entendeu? Por artimanha do inimigo. Esse é sábio, entendeu? Agora, tem muita gente que fala, né, no mundo fala assim, as celebridades, ou o cara é gênio, não sei o que, gênio, mas fuma, bebe, destrói o corpo, que é a coisa mais importante que você tem é a tua saúde. Né? Claro, primeiro a salvação, depois a saúde, porque quem não é salvo é a saúde. E as pessoas destroem a saúde, depois ficaram no hospital lá, ou doente em casa, ai, o que eu fiz da minha vida, ai, se lamentando. Cadê a tua sabedoria? Diz que é sábio, cadê a tua genialidade que você não conseguiu dominar um vício? Quem domina um vício, quem não tem nada, isso é sábio, irmãos. São pessoas sábias. Irmãos, Salomão era sábio, né? Ele era sábio. Mas ele teve um momento de loucura, né? Porque ele acabou, né, caindo em contradição com Deus, através de uma concubina, entendeu? E ele começou a adorar outros deuses. Quer dizer, mas ele foi sábio por ter inspirado os salmos lá, né? O provérbio lá, que tem muitos salmos dele. Ele foi considerado o homem mais sábio da terra. Mas depois ele perdeu a sabedoria. Por quê? Porque ele foi para o lado do mal. De uma mulher, por causa de uma mulher, ele mudou a cabeça dele. Sabe, tipo assim, o sábio, irmão, se mantém. O sábio sabe para onde vai. É Cristo, o caminho é Cristo. Ele não tinha Cristo naquela época. Nós temos hoje. Você entende? Então, irmão, voltando ao início, nós temos que focar Cristo, irmão, focar. Entender que Deus é sábio, Deus tem a direção, nós vamos cada dia mais buscar. E esses homens hoje em dia, irmãos, esses falsos pastores, que o que mais tem hoje, irmãos, estou falando aqui com toda segurança, irmãos, o que mais tem hoje são falsos líderes, falsos pastores. Se você vê na internet aí, irmão, esquece, não são pastores. Você fala assim, pastor, o pessoal senta o cacete, não, senta o sarrafo. Por quê? Com razão, é ímpio. Fala mal, pastor, irmão, não são pastores, irmão. Pastor de Deus não faz essas coisas. Pastor de Deus não adultera. Pastor de Deus não, Deus não faz o que aquele pastor. Mas até eu estava rindo porque eu achava tão ridículo a desculpa que ele deu. Entendeu? Que ele estava fazendo uma investigação. Poxa, irmão, desculpa. Entendeu? Desculpa, mas o homem de Deus fazer aquilo, quer dizer, é homem de Deus entre aspas. Um bispo. Por quê, irmão? Ele não tem compromisso com a igreja, irmão. Ele não pastoreia igreja. Ele é itinerante. Cuidado com os itinerantes, irmão. Eu sempre fui contra itinerante. Pastor tem que cooperar. Está na igreja, tem um pastor da igreja, uma igreja grande, tem um pastor líder, que é o pastor ali, e ele é cooperador lá do lado do pastor, mas ele está ali, o pastor vai designar ele para líder do jovem, ou vai ficar em grupo de oração, algum cargo ele vai ter dentro da igreja. Agora, esses pastores itinerantes, irmão, não tem, eles vão lá, sentam no banco, aí falam, pastor, vou pregar em tal igreja, pastor, tá bom, libera. Depois ele dá uma grana lá pro pastor. É assim, irmãos, infelizmente. Ou o que acontece? Fulano de tal é da nossa igreja. É assim que os irmãos falam. Lembra o fulano de tal, aquele pastor lá, aquele que é trovoada? Ele é da nossa igreja. Como se fosse grande coisa, irmãos. Irmãos, tem que falar assim, fui na igreja,
O Senhor se manifestou lá, teve poder de Deus, entendeu? Nós saímos de lá queimado mesmo do poder do Espírito Santo. Isso que tu tem que ter. Tu tem que ir para a igreja por causa disso, porque Jesus estava lá. Embora o Senhor Jesus está na nossa vida. Mas nós vamos para a igreja, nos reunir, buscar a Deus, adorar Ele, e Ele se manifesta ali com fogo. Isso você tem que ter orgulho e gostar disso. Não, porque o pastor está da minha igreja, daí, irmãos. Ó, estou numa igreja aqui em Londres, eu estava aqui congregando aqui numa igreja batista, aqui de Londres. Irmão, sabe quem é dessa igreja? Que já é o jogador que foi do Flamengo, que agora está no... Acho que é no Crystal Palace. Não, é no Crystal Palace. É o... Nossa, esqueci agora o nome dele. Era do Flamengo, centroavante. Tá ele, tá... Aí no dia do batismo dele, na noite do batismo dele, ele foi lá na igreja, tava o William, que foi do Chelsea, que também agora estava jogando com ele junto. Eu esqueci o nome dele agora. Não veio agora o nome dele. Tem uns três jogadores. Um era do Flamengo, o outro, o William, todo mundo conhece, foi da seleção brasileira, foi do Chelsea. Tava lá, entendeu? E ele é dessa igreja aqui. Tu acha que eu vou para aquela igreja só porque ele tá lá? O problema é dele. Eu não vou mais lá naquela igreja, entendeu? Por alguns motivos, entendeu? Por causa do dia também de culto lá, é o dia que eu tô trabalhando, não bate, entendeu? Assim mesmo de uma igreja de um amigo meu que me convidou, também não dá pro sábado. Sábado eu trabalho, entendeu? Aqui no restaurante, não tem como. A vida é muito corrida. Então eu vou o dia que dá e também não vou lá. Eu vou na igreja que tem culto. Em outra igreja, o dia que tem culto. Aí eu vou fazer uma visita também, não sou membro. Mas é isso, irmãos. A pessoa fica hoje em dia todo focado, sabe, em querer ser pastor nesse itinerante, porque tem nome, irmãos. Cuidado, não convide pastor itinerante. Esses caras não têm compromisso com Deus, não têm compromisso com a igreja. Quem não tem compromisso com Deus, com a igreja, não tem compromisso com Deus. Só querem isso aqui, ó. Muito cuidado. Alongou muito o vídeo aqui. Deus para te abençoar grandemente. Em nome do Senhor Jesus.